Olá, sejam todos bem-vindos. Hoje eu estou aqui para falar com vocês sobre um dos meus livros preferidos, um livro que eu gosto demais, que é esse aqui, Em Busca de Sentido, do Viktor Frankl. Vou falar desse livro porque ele é sensacional. Então, vamos lá. Primeiro eu quero falar um pouquinho do Dr. Frankl. Então, o Dr. Frankl ele é lá de Viena, né? Ele era, de Viena. Ele é um psiquiatra. Ele até deu aulas, sobre neurologia e psiquiatria. Ele é o fundador da logoterapia e análise existencial, que é uma linha de psicologia. Tem também a psicoterapia também, psicanálise. É uma dessas linhas, só que ele fundou a logoterapia. E a logoterapia vai trabalhar justamente nessa questão de ter um sentido da vida, Na questão do sentido da vida. E ele foi um psiquiatra que foi parar, um psicólogo que foi parar nos campos de concentração na época da Segunda Guerra Mundial. Então, ele também chegou a estudar um pouquinho, Estudar não, mas ele se esbarrou, se encontrou ali com o Dr. Freud também. Mas eles são completamente opostos. Por que eu digo isso? Porque o Dr. Freud ele vai dizer que o ser humano não é feliz, não consegue ser feliz porque ele não consegue satisfazer os seus desejos, porque existe a moral judaica cristã que impede que ele realize esses desejos, Impede, ela é um freio moral para ele. Então a pessoa tá com vontade de dar na cara de alguém, ela não pode, porque a moral judaica cristã a impede. A mulher quer ficar com o marido da vizinha, mas ela não pode satisfazer esse desejo dela, esse desejo carnal, esse instinto carnal, esse algo que move as entranhas mais baixas dela, porque existe a moral judaico-cristã. É divórcio é um pecado, divórcio não é aceito por Deus, por exemplo. Já o Viktor Frankl, ele é um judeu, então ele é um psicólogo que passou no campo de concentração e era judeu. E como que ele conseguiu sobreviver nesse campo, é isso que ele vai relatar nesse livro, E como aqueles que conseguiram sobreviver àquela tamanha tragédia, aquele tamanho sofrimento, como que eles conseguiram isso, Ele não vai trazer muitos detalhes, esse não é um livro que vai tratar da história da Segunda Guerra Mundial e vai trazer os fatos, essas coisas assim que vão impressionar a sua imaginação. Não é isso que ele vai trazer aqui nesse livro, mas ele vai trazer insights de como a pessoa como que a pessoa pode transcender o sofrimento, Ele vai relatar aqui pessoas que transcenderam o sofrimento e como elas transcenderam esse sofrimento. Ele atendia, porque ele estava lá preso no campo de concentração e ele continuou exercendo a profissão dele. Então ele atendia muitas pessoas ali e ele vai relatar como aqueles que transcendem o sofrimento, como que eles conseguiram isso e o que ele notou de comum em pessoas que não conseguiam transcender o sofrimento dentro do campo de concentração, Então, há uma oposição, apesar de eles terem se encontrado, o Freud e o Frankl, nessa questão dessa teoria deles mesmo, dessa linha de trabalho dentro da psicologia, porque o Freud vai relatar isso, acho que se não me engano, no Totem e no Tabu, no livro dele, que as pessoas elas são barradas, elas são infelizes porque elas não podem seguir os desejos dela, Já o Viktor Frankl vai trazer vários insights aqui de que a pessoa que só está ali ligada aos seus muitos desejos, aos seus prazeres carnais, como a comida e como a bebida, e as condições, igual no campo de concentração de sono, de comer e de beber, são exatamente afetadas aqui. E uma pessoa que é ligada totalmente a satisfazer esses prazeres, como ela tem uma baixa probabilidade de suportar o sofrimento. Até me faz lembrar de um livro que eu estou lendo recentemente, que chama A Conquista das Virtudes, que é de um padre Faust, que ele vai falar que essa capacidade de não suportar o sofrimento, na verdade essa falta de capacidade de não suportar o sofrimento é uma falha da nossa virtude da fortaleza. Um dos aspectos da fortaleza é a paciência, e a paciência não é você só não se irritar no trânsito ou não se irritar com alguém, mas também essa capacidade, a paciência é a capacidade de padecer, de sofrer, Então se você
realmente, né, tá no trânsito, você se irrita com tudo, ou se irrita com ninharias, pequenas coisinhas, assim como eu, falta-nos a virtude da paciência. E essa virtude da paciência, esse aspecto da virtude da fortaleza, também é um aspecto que vai nos fazer muita falta para suportar todo e qualquer sofrimento. Desde esses mais básicos relacionados à comida e à bebida, que foi relacionado aqui nesse livro, porque ele vai falar poucos detalhes, assim, mas ele fala que às vezes tinha uma sopa de batata rala, um pão envelhecido, e que eles tinham que dormir todos amontoados um no outro, para que eles não morressem de frio, porque às vezes não tinha roupa, ou a roupa estava toda rasgada, toda desgastada, dormia tipo um em cima do outro nos beliches, era muita gente para um quartinho muito pequeno, os lugares cheios de barro, com neve. Então imagina essa situação. Então as pessoas que estavam acostumadas a satisfazer todas as suas necessidades básicas e carnais, né, de comida, de bebida, elas também vão ter uma fraqueza para suportar o sofrimento. E hoje, né, nós estamos numa geração em que tudo é fácil. Então, antes, eu lembro até pra mim, eu tenho que pegar um ônibus, por exemplo, eu tinha que andar até não sei na onde, no sol e não sei o que lá. Agora, hoje, se eu quero um lugar mais longe, eu não tenho carro, eu chamo um Uber. Eu peço a comida pelo iFood quando eu não quero cozinhar. Né, tem toda essa facilidade, então a comida tá lá no mercado, sempre disponível para mim, eu não preciso esperar, não, essa época é a época de plantar tomate, então agora ela vai crescer, porque tem uma fase da lua assim, e assado, e essa fase da lua é para as raízes que vão assim, assado, antes tinha que ter tudo isso, né, e a tecnologia e toda a facilidade que a gente tem é algo bom, não tô falando que é algo ruim, mas muitas vezes se nós cedemos a todas essas facilidades, nós temos a tendência a ficar meio molenga, né? Então, esse livro aqui me lembra essa questão das virtudes, porque ele vai trazer alguns insights sobre isso e sobre as pessoas que acabavam se entregando. Ele vai relatar pessoas aqui que acabavam se entregando àquela situação e como ele e aqueles que sobreviveram não se entregaram a isso, né? Eu me lembro também do livro do Platão, né, A República de Platão, que ele vai falar um pouco ali em determinado momento sobre nós nos movemos pelo Eros, né, que é esse desejo mais baixo, esse tirano de várias cabeças. Ele retrata o Eros como esse tirano de várias cabeças e que tenta nos dominar justamente por esses desejos. Ele vai fazer uma separação do peito é tal coisa, a cabeça é tal coisa. Eu lembro que as partes do estômago e as partes íntimas ali representam esses desejos mais baixos. Então as pessoas acabam sendo movidas mais por essa condição desse desejo mais baixo. Deixa eu ver se tá gravando, daqui a pouco não tá. Então vamos lá, eu vou comentar alguns pontos aqui do livro com vocês. Não vai ter spoiler, não é nada que vai prejudicar em si, se você nunca leu esse livro e tá pensando em ler, né? Bora, vamos ao livro, né? Para que e para quem é esse livro? Então, se você, em algum momento da sua vida, ou está pensando, ou conhece alguém que está pensando assim, a minha vida, ela não tem sentido, ela não faz sentido. Ou se você é alguém que não está aguentando mais passar por uma situação de sofrimento e não vê sentido naquele sofrimento. Muitas vezes as pessoas, na internet a gente vê mais isso, né, na bolha da internet, as pessoas falam assim, mas a vida não tem sentido, porque eu tenho que trabalhar, acordar cedo todo dia, pagar boleto, a minha vida é isso, a minha vida é ir trabalhar, voltar e dormir, então ela não tem sentido. Isso, de certa maneira, é resumir a nossa vida às coisas materiais, né? E nós não somos matéria, nós somos um espírito que tem um corpo, ao contrário do que, erroneamente, muitas vezes a gente acaba dizendo no dia a dia, a gente é corpo, alma e espírito. Não, a gente é um espírito que tem um corpo, então o nosso espírito está acima da matéria. Mas muitas vezes nós vivemos como se nós fôssemos apenas matéria, né? E isso você não precisa ir lá estudar o Nietzsche, por exemplo. E não precisa ir lá estudar esses termos difíceis de filosofia para você ser um niilista. Muitas vezes nós nos comportamos como um niilista, como alguém que não vê um sentido na vida para além da matéria, quando nós nos comportamos assim. A minha vida é ir trabalhar, voltar e dormir, e é isso. Nós não fazemos nada que venha transcender isso, que seja para além disso, para além das coisas, das causas materiais. Não estou dizendo que o corpo,
que a matéria é algo ruim, que isso seria uma heresia, que já foi combatida, né, pelo Agostinho, do maniqueísmo, no caso. Não estou dizendo isso, o corpo não é mau, nós temos um corpo, Jesus veio em um corpo, Jesus tem um corpo hoje, se você é cristão. Ele vai voltar num corpo de matéria. Só que é uma matéria diferente, né? Uma matéria meio 2.0 aí, né? Uma matéria melhorada. Mas a nossa vida não se resume a isso. Eu mesmo, quando eu li esse livro, eu estava passando por um período bem difícil da minha vida. Então, isso aconteceu porque justamente eu resumi a minha vida a algo passageiro, transitório. Que eu falei assim, nossa, se eu não tiver uma carreira assim, assado, e se eu não estiver trabalhando nisso e naquilo, a minha vida não tem sentido. Então eu coloquei as minhas expectativas em uma coisa transitória, material que diz respeito a essa era. Então esse livro aqui ele fez muito sentido para mim. Ele não é um livro religioso, você não vai encontrar coisas aqui, mas ele não exclui. Como ele é um judeu, ele não exclui essa dimensão espiritual do ser humano. Então eu vou agora falar alguns pontos aqui desse livro que trata de sofrimento e de sentido, né? Então vamos lá. Eu anotei aqui um ponto que é: para viver em função de um alvo no futuro, você precisa, isso é ele falando, não entregar os pontos, ter algo ou alguém a quem agarrar-se, não se oprimir com o presente e não se apoiar no passado, lançar-se acima de uma situação contemplando-a como se fosse passado. Então ele vai falar nesse livro que algumas pessoas que sobreviveram ao campo de concentração, elas estavam olhando para aquele presente e elas não estavam se oprimindo pelo aquele sofrimento, mas elas estavam olhando para aquela situação no campo de concentração como se ela já estivesse no passado, como se ela já estivesse passado, literalmente, como se ela tivesse já acabado. Então eles estavam olhando ali aquela situação, eles imaginando, ele fala isso aqui, quando as pessoas começavam a imaginar, eu vou ver meus parentes, eu vou sair, eu vou encontrar minha mãe, o meu pai. Ele fala que ele até se decepcionou um pouco, mas nada que fosse abalar ele. Quando ele saiu, ele não conseguiu rever todos da família dele, né? Infelizmente, algumas pessoas haviam falecido. Mas ele fala justamente isso, que as pessoas que não entregaram os pontos ali dentro do campo, mesmo quando vinha um caldo de batata, um pão embolorado, mesmo quando vinha os soldados e batiam neles, quando eles tinham que cavocar a neve para continuar fazendo a obra, com os pés todos descalços, naquele frio, eram as pessoas que imaginavam aquela situação já acabada. Isso é você transcender a sua realidade, e essa é a capacidade que o ser humano tem de se projetar no futuro. É isso que ele vai falar disso. Por exemplo, hoje você está vivendo uma situação difícil, mas você já imagina lá na frente você vencendo a essa situação. É isso que ele vai comentar. Aí ele também vai comentar que a pessoa cuja situação não permite prever o final de uma forma provisória de existência também não consegue viver em função de um alvo. Então você tem que prever que isso vai acabar para você conseguir viver em função desse alvo. Então ele estava ali olhando de maneira que aquela situação ia acabar. Por isso ele conseguia viver olhando para o futuro. Porque realmente chegou um dia que aquela situação horrível acabou. E ele vai falar também que o ser humano ele se autodetermina. Então ele é uma pessoa com potencialidades. Essa potencialidade quer dizer que a gente não depende da nossa situação. Então o ser humano ele se autodetermina, ele queria dizer que a condição dele, a condição que ele estava lá dentro de um campo de concentração, ali passando fome, passando frio, isso não determinava ele, porque o ser humano se autodetermina. Ele não se determina pelas suas condições, ele vai além dela, ele vai além dessas condições. Então ele vai falar muito nesse livro sobre o ser humano transcender. Dessa mesma forma, nessa questão da transcendência, ele vai falar que também, quando ele vai tratar do amor, ele vai falar que nós, como seres humanos, nós amamos algo que a pessoa vai se tornar. Essa também é uma forma de transcendência. Nós amamos, ele vai falar, o amor vê e ama por potência. Através do amor, a pessoa que ama capacita a pessoa amada a realizar essas potencialidades. Então, quando você tem alguém a quem se agarrar, a quem se apegar, você vê que essa pessoa, ela te ama não por aquilo que você é naquele momento. É a mesma coisa um pai, uma mãe, né? Que vê o filhinho ali
daquela maneira, ainda imaturo, mas a mãe e o pai já tá olhando lá na frente como que ele vai ser, já tá educando para a potência dele, né? É a mesma coisa. Ele vai falar também que o sentido da vida está na ação. A pergunta não é, eu não tenho mais nada a esperar da vida. Porque as pessoas estavam lá, dentro de um campo de concentração. Elas falaram, minha vida acabou. Ele falou, mas o importante é o que a minha vida espera de mim hoje. Como que eu posso responder às perguntas da minha vida hoje? Como que eu posso responder isso? Cumprindo as minhas tarefas exigidas no momento. Isso para mim foi essencial, porque eu tava nesse momento de que não tinha dado certo para mim. Eu cheguei até a ouvir, nossa, por que você estudou? Então, se você vai ficar em casa, né? Por que você fez uma faculdade, se você não vai trabalhar? E eu ficava pensando, bom, se eu não tenho como fazer tal coisa, né? É uma coisa... Então eu vou... O que eu vou fazer? Não tem sentido. Eu tenho que acordar, ficar na minha casa, lavar louça, limpar a casa e tal. E aí eu comecei a fazer essas coisas justamente terem um sentido. Um lavar a louça, um pôr a mesa, um limpar a casa. Porque era isso que a minha vida pedia naquele momento. Era isso que eu tinha para fazer. Então as coisas elas passaram a ter mais sentido até o momento que aquilo deixou de ser um sofrimento, até o momento que eu parei de ficar me importando com o que os outros estavam falando. Então esse sofrimento, ele vai falar que o sofrimento ele deixa de ser sofrimento no instante em que encontra-se um sentido como sacrifício. Então, para mim, esse livro ele foi muito importante. É um dos melhores livros que eu já li na minha vida, assim, e que eu preciso reler, inclusive. Ele fala também dos 3 caminhos para o sentido da vida, que é o primeiro caminho, criar um trabalho, fazer uma ação, experimentar ou algo ou encontrar alguém, porque se encontrar alguém seria o sentido no amor. Transformar a tragédia em triunfo, que é erguer-se acima de si mesmo em uma situação sem esperança, que era a situação que eles estavam vivendo. Então ele estava se projetando acima daquilo. E isso é o que traz sentido para o sofrimento, né? Eu não lembro quem uma vez me falou que a vida, o sofrimento ele é inevitável na vida. Então a gente tem que escolher para o que vale a pena sofrer. E o sofrimento, sim, ele é algo muito difícil de falar e ele piora quando a gente se revolta contra aquela situação. E é isso que ele vai trazer aqui nesse livro, que há como a gente encontrar um sentido no nosso sofrimento. Então, vale muito a pena. Eu deixo aqui essa dica para vocês lerem esse livro. Talvez você não esteja sofrendo no momento, talvez você precise ajudar alguém que está em sofrimento. Talvez você pense que seu sofrimento é muito pequenininho. Não sei. Talvez esse livro faça sentido só lá na frente. Mas é assim que funcionam as coisas. A gente vai colocando para dentro várias coisas. É como se a gente fosse montando uma biblioteca pessoal. E não é essa daqui. Porque várias coisas do que eu li ou que você vai ler, você vai esquecer. Só que se você insistir, continuar lendo, continuar assistindo bons filmes, boas músicas, boas literaturas, já que você não tem como ter um contato com uma personalidade melhor ou mais madura, né, seria o certo dizer, do que você, e ao seu redor tem pessoas, né, tipo, dizendo isso e aquilo e ladeira abaixo, você tem que fazer a sua própria assembleia de vozes com essas pessoas que já morreram, que venceram e que enfrentaram seus sofrimentos ou que venceram situações com esses heróis para que você amadureça, para que você tenha uma personalidade melhor. E isso não acontece assim, tipo, esse livro eu li em 2022 e eu até esqueci muita coisa dele, né? Só essas coisinhas aqui, quando eu olhei as coisas que eu anotei, que eu fui lembrando mais, assim, da história. E é assim mesmo, a gente vai depositando dentro de nós um pouquinho e cada livro desses de 900 páginas vai ficar 5, 10% e a gente vai construindo essa biblioteca pessoal um pouquinho, 5% desse, 10% daquele, 5% do outro, sem desistir. E é isso. Fica aqui a minha dica de hoje, Em Busca de Sentido, do Dr. Viktor Frankl.